Oi, gente, eu vim fazer um vídeo sobre política na sociologia, porque teve gente que veio em recuperação, porque eu usei isso hoje e fiquei afim, e porque, enfim, sou muito bondosa. Política, a gente estava estudando na filosofia, inclusive falei sobre sofistas e Platão. Só que a filosofia, ela não só estudava o que estava acontecendo, ela olhava o que estava acontecendo, identificava os erros e pensava no utópico ideal, assim, para ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, a sociologia, as ciências sociais, vão estudar e analisar as estruturas da política atual. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai entender como que a política funciona, não ficar pensando em como seria bom. Basicamente, a gente tem algumas palavras bem chaves para a gente entender a base da política, que é poder, política, Estado, dominação, Estado moderno e governo. Estado moderno, na verdade, é entender como que é o Estado moderno. Mas enfim, primeiro poder, política e Estado. Poder, ele é a influência que se exerce sobre uma pessoa, uma população, etc. Então, isso é poder, é influência, ok? Então, eu agora estou exercendo poder sobre vocês porque estou ensinando algo para vocês e vocês são totalmente influenciados e acreditando no que eu estou falando, igual bobões, porque eu sempre estou errada. Mentira, eu sempre estou certa. Aí, ok. O poder, ele tem dois jeitos de ser exercido. Na verdade, ele tem duas vertentes, né? Ele pode ser o tipo de poder, que no caso é ideológico, econômico ou político. Então, o poder ideológico é daquele que vai levar ideologia, ideias, etc. Econômico é, eu sou mais rico que você, então eu vou controlar a economia do país, a sua economia, e eu vou te fazer ficar trabalhando pra mim porque você precisa do dinheiro que eu tenho pra te pagar. E o político é tudo que remete à esfera política mesmo. Então, poder político, ele pode estar pautado em outros poderes. Tipo, um político está lá no poder porque ele é rico. Mas, poder político em si se remete à organização política da sociedade. Agora, o poder, ele pode ser legítimo ou ilegítimo. Legítimo ou ilegítimo se remete ao suporte que ele tem ou não de quem está sendo dominado. Quando ele é legítimo, aí a gente está falando de dominação. Dominação é o exercício legítimo do poder, ok? Ou então o exercício do poder legítimo. E ela pode ser feita de três jeitos, ou seja, existem três maneiras pelas quais o poder pode ser legitimado, pode ser aceito. A dominação tradicional, que é aquela baseada nas tradições. A dominação carismática, né? Então a pessoa é muito bonita, igual eu, assim, carismática, legal, feliz, aí você vai lá e acredita em tudo que ela fala. Ou uma dominação racional legal, baseada em argumentos lógicos e racionais. E é essa dominação que hoje a gente tenta ter no nosso país e no Estado moderno, etc. A dominação racional legal. Teoria, né? Porque a gente sabe que muitos presidentes que chegam por aí chegam com discursos totalmente tradicionais ou carismáticos, falando que vão salvar o mundo. Inclusive, tem um vídeo muito legal sobre a história. Tipo, as histórias que a gente conta na política. E aí... ninguém vai ver, deixa. Enfim. Política é o modo de exercício do poder. Então tem o exercício do poder, pode ser legítimo ou ilegítimo. Agora, como que a gente vai organizar isso tudo pra gente manter o poder de um jeito melhorzinho? Porque o poder vai existir, a gente tá tentando descentralizar, talvez. Enfim, política é a organização social. E a gente sabe que, tipo, tudo é política. Sabe, na época de eleição, que tinha gente falando, eu odeio política. Gente falando, por favor, não odeie política. Inclusive, tinha um texto desse na PMULT. É sobre isso. Então, é sobre exercer o poder e organizar todo mundo. A política é a organização social geral, assim. Baseada, obviamente, em relações de poder. Já o Estado é a forma de organizar a política. E aí, a gente vai ter que ela vai envolver toda a esfera nacional. Por isso a gente fala, tipo, de Estado-nação, diferente de governo federal. Estado-nação é tudo, assim. É, tipo, envolve território, envolve todas as relações de poder, envolve a fruta que você compra no mercado, que tem a ver com política, tem a ver com o Estado. E Estado também, na base lá da Revolução Francesa, do Iluminismo, Estado é definido como o monopólio do uso da força. Se poder é uma coisa que vai existir, então a gente tem que fazer com que ele seja legítimo e essa dominação seja boa, aceita e racional legal. Então, a única força que a gente vai dar é pro Estado, ok? Então, aquele ideia de contrato, enfim, sociologia e história. Ok. O Estado, ele vai usar do governo. O que é o governo? É o órgão que manifesta o poder do Estado. Então, por exemplo, tem o governo Dilma, o governo Lula, o governo Bolsonaro, mas é o Estado brasileiro. Agora, o órgão, o exercício desse Estado, do poder desse Estado, vai ser feito por pessoas e em organizações diferentes, no caso, o governo. Então, a gente também pode falar, basicamente, que o Estado é o governo executivo, o poder executivo, desculpa. Então, o legislativo, o judiciário não conta muito bem nisso, ok? Tá. Agora, vamos para o Estado moderno. Então, quais são as ideias do Estado moderno? Primeiro, a racionalização da gestão do poder.
Segundo, a dominação racional legal. Então, a base é a lei. Então, tipo, a palavra que manda não é mais a palavra do rei, a palavra do presidente, a palavra do primeiro-ministro, é a palavra da lei. É essa que manda, ok? A gente tem a separação política e religião, né, que é a laicidade, e uma estrutura administrativa burocrática, ou seja, aquilo que vai administrar o país, administrar a política, que no caso é o governo ou o Estado em geral, os poderes, vai ser baseada na qualificação e na impessoalidade. Teoricamente, nossos governantes deveriam ser qualificados para o cargo, não porque eles são legais, bonitos, tradicionais, carismáticos, e sim porque eles são qualificados para fazer aquilo da melhor forma. E a gente tem a questão do monopólio de uso da força, que, no caso, é uma base do Estado moderno. Ok. Falando em poder e falando no Estado moderno, na questão da racionalização da gestão do poder, a gente criou a teoria de dividir o poder em três. Então, vão ser os três poderes do Estado atual, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Pra ter uma ideia do que tá acontecendo, tipo assim, existem as teorias certinhas, mas só pra você se situar no mundo e saber como que funciona, o legislativo vai criar a lei, o executivo vai executar a lei e o judiciário vai julgar o cumprimento da lei. Então vai chegar o senador, né, o legislativo, sentar na cadeirinha dele e escrever a lei. Aí o presidente vai falar, vou cumprir isso. Então tá falando que todo mundo tem que ter educação. Vou dar educação, vou criar escolas. E aí o judiciário vai falar, na lei tá falando que ninguém pode matar. Aí alguém matou. Aí o judiciário vai lá e julga o cumprimento dessas leis. Basicamente isso. Se você souber, tipo, tem que saber, óbvio, ou pelo menos uma noção de como funciona, tipo, o presidente é de qual poder, senado é de qual poder, o que eles fazem, mais ou menos. Mas isso, tipo, conhecimento de mundo, a gente espera que vocês tenham, senão estuda um pouquinho, tipo, na internet mesmo, sabe? Não é um vídeo de teoria. Enfim, o legislativo, além de criar as leis, ele também vai ser importante para, tipo, fiscalizar o executivo em relação a cumprimento fiscal, etc. Então, tipo, o poder executivo, o presidente, etc., ele está sendo constantemente fiscalizado pelo Senado, pelos deputados, na teoria. Toda teoria, linda. Tô falando que aqui é só teoria. E, enfim. E enquanto executivo, ele também vai ter a função de sancionar as leis. Por isso é que, tipo, como esses poderes, eles funcionam separados, quer dizer que um não depende do outro, no fundo eles dependem. Então, tipo assim, para um presidente chegar e ter que fazer o plano dele que levou ele a ser eleito, ele tem que ter o apoio do outro poder, né? No caso legislativo, para aprovar essas leis, aprovar as políticas deles. Então, obviamente, vão ter coligações, vão ter acordos e vão ter interesses nisso, mas enfim. Outra coisa muito legal de falar é que o legislativo e o executivo são poderes que a gente vota para colocar eles lá, principalmente no Brasil. E aí, enquanto o judiciário não, porque teoricamente, para você julgar uma lei, tudo que está escrito está na lei. Você não tem que criar novo, você não tem que executar aquilo do jeito que você acha melhor. Tipo, como que eu vou estimular a educação? Criando escolas públicas ou criando faculdades públicas? Não sei. Aí isso aqui é meu arbítrio, tipo, o que a população me votou por mim porque ela acha que eu sou melhor. Mas o judiciário não é isso. Teoricamente, ele só tem que cumprir a lei que está escrita ali. Então, isso, teoricamente que eu tô falando, porque a Constituição, se você pegar pra ler, ela é muito subjetiva, ela é muito distorcível, assim, e é impressionante até. Então, essa é a questão do judiciário. Ele não tá ali por representatividade da população. Ele tá ali só pra cumprir as leis mesmo. Ok, então essas aí são a base, né? Poder, política, Estado, dominação, Estado moderno, governo e os três poderes. Agora, a organização política. A gente tem jeitos de organizar politicamente, como eu falei, jeitos de montar nossos estados, que vão ser a monarquia e a república, ok? A monarquia, ela pode ser absolutista ou constitucional. Se ela for constitucional, então ela vai ter uma constituição, a palavra vai ser da lei, e aí nisso a gente vai ter um parlamento. Por outro lado, a gente tem a república. A república pode ser parlamentarista ou presidencialista. Se for presidencialista, a gente vai ter um presidente e ele vai acumular o poder, né, de Estado e de governo. Ele vai ser chefe de Estado e de governo. Então, ele vai ser do poder executivo, por exemplo, né, que no caso seria o governo, e dos demais. Ele vai acumular toda a organização, tanto interna quanto externa do país, vamos dizer assim, no caso do Estado. E o parlamentarismo vai ser o presidente e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o chefe de governo e o presidente é o chefe de Estado. Ok? Agora a gente tem a ideia de partido político. Então, a definição de partido político são coligações, são uniões de pessoas com o objetivo de influenciar ou conquistar o poder do Estado. Então, eles querem ou pegar o poder para eles ou dar uma influenciada, e aí para isso que serve o partido político.
Por que ele existe? Baseado na ideologia de representação política. Então, todo mundo pode estar presente na política do país. Não é direta, é indireta no nosso caso, mas todo mundo tem direito a ter suas ideias representadas para garantir a democracia, que no caso é o poder de todos. Então, todo mundo tem uma voz. Por isso que foi criado os partidos. No ponto de vista judiciário, são forças políticas que sustentam ou contestam o governo. Então, é isso, ok? Três decisões, assim, relacionadas ao Estado, ao governo, que estão muito pautadas na questão do partido. Primeiro, se o Estado vai ser monopartidário, bipartidário ou multipartidário, que no caso você vai ter um partido, dois partidos ou três partidos. A votação, se vai ser majoritária ou proporcional. Se ela não for majoritária, é tipo, o candidato que ganhar mais votos ganha. Pronto. Em questão de Senado e em questão de Câmara dos Deputados, por exemplo. A proporcional, no caso, não seria isso. É tipo, tenho um partido A, todos os meus candidatos ganharam votos, eu pego os votos deles, divido e vejo quantas cadeiras que eu tenho. Ah, então eu tenho 10 cadeiras. Aí eu dou para os mais votados. Apesar de eu ter usado voto dos menos votados para isso. Por quê? Porque aí eu consigo ter maior representação. Tipo assim, um partido que todos os representantes dele, né? Todos os concorrentes, estavam com votos pequenos e nenhum deles ia conseguir. Mas se juntar votos de todo mundo e dividir, consegue já consegue representar esse partido lá nesses órgãos. E a lista vai ser fechada ou aberta, ou seja, se a gente vai divulgar quem que tá concorrendo, ou se a gente vota no partido, o partido depois que ganha escolhe quem que vai pra presidência, esse tipo de coisa. Presidência não, porque no Brasil, por exemplo, a gente tem multipartidarismo, né? A nossa votação para executivo é majoritária, mas para legislativo é proporcional. E a nossa lista é fechada, então a gente vota no candidato. Ok? É isso, um beijo, tchauzinho.